sente seguro em Deus? Esse estudo de número 684 nos mostra que Deus é o nosso porto seguro. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever. Ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like. Compartilhe os nossos vídeos e nós veremos sobre o nosso Deus, nosso porto seguro, nosso refúgio logo após a nossa vinheta. Mas é muito importante para estarmos seguros no Senhor, nós confiarmos nele, nós descansarmos nele, estarmos abrigados nele. Vamos ao nosso tema. Deus é o nosso melhor refúgio. Nosso texto base está em Salmo número 71, verso 3, que diz: peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Olha que salmo maravilhoso. Refúgio é aquilo que serve de amparo, de proteção. É o lugar para onde se foge para poder escapar de um perigo. No Salmo 46, verso 1, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha que tremendo socorro bem presente na angústia. Realmente, Deus, Ele é. Deus é antes de qualquer coisa, como fala o profeta Isaías. Isaías, capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Tem uma versão muito interessante que é a Nova Tradução na linguagem de hoje, a NTLH, que diz: eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Que interessante a gente saber que o nosso Deus, Ele é, independente de nós, Ele é, independente de acreditarmos ou deixarmos de acreditar, Ele é. Ele não precisa de nós para Ele ser quem Ele é, e Ele é Deus. Paulo fala sobre o nosso Deus em Colossenses capítulo 1, verso 16 e verso 17, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele, ó, e para Ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Nosso Deus é poderoso, é o Criador, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele se coloca como um refúgio para o ser humano, como um lugar de proteção, e é nele, somente nele, que nós devemos nos refugiar, porque nele nós estamos em segurança. Provérbios capítulo 18, verso 10 diz assim: o nome do Senhor é torre forte, sob o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. É nele que você encontra segurança, é nele que você encontra proteção. Deus, certa vez, ele mandou Moisés separar 6 cidades lá da terra prometida, e essa cidade seria para que aquelas pessoas que matassem alguém, não por intenção, mas sem intenção, eles pudessem se refugiar, eles pudessem estar seguros, porque aquelas pessoas que eram mortas, alguém da família ou um amigo poderia se vingar, poderia estar pagando o mal com o mal, e aquele vingador, se ele encontrasse a pessoa fora da cidade de refúgio, ele poderia matá-la, que ele não seria culpado. Deuteronômio capítulo 4, verso 42.
para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou intenção deliberada de matar. Nesse caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida, refugiando-se em uma daquelas cidades. Lembra que eu falei? E a pessoa, ela estaria segura somente se estivesse nos termos dentro da cidade de refúgio. Números 35, verso 26 e verso 27. Se, entretanto, o acusado vier a sair do território da cidade de refúgio, onde se havia abrigado, e o vingador do sangue da vítima o encontrar fora do território da sua cidade de refúgio, tal vingador terá o direito de matar o acusado sem medo de ser considerado homicida também. Por que eu quis trazer isso? Porque é como se nós, que nos colocamos na presença do Senhor, que buscamos no Senhor refúgio, segurança, só estamos seguros se estivermos no Senhor. Davi é outro exemplo. Quando ele fugiu de Saul, ele se refugiou na caverna de Adulão. Os pais dele, quando souberam que ele estava lá, foram para lá juntamente com os irmãos e se juntou a Davi mais 400 homens que estavam com problemas com Saul, ou era dívida, ou era bronca, ou era alguma coisa. Eles não queriam mais estar com Saul e poderiam estar também até com as suas vidas correndo perigo. E Davi pegou o pai dele e a mãe dele e levou para que eles estivessem em segurança numa cidade de Mispá, lá em Moabe. 1 Samuel capítulo 22, verso 3 e verso 4. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Então Davi pegou os pais dele e levou eles para estarem em segurança lá em Mispá dos Moabitas, e Davi retorna para o lugar forte, lá para a caverna de Adulão. Lá ele fez 2 salmos, mas lá naquele lugar forte ele estava seguro, mas era um seguro físico por causa das rochas. A caverna de Adulão ficava próximo a Gate e a Jerusalém, mas Deus, ele surpreendeu Davi. Ele pediu para Davi sair de lá e ir para Judá, voltar para Judá. 1 Samuel capítulo 22, verso 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Olha que interessante. Esse profeta Gade, ele foi levantado por Deus como profeta para estar auxiliando Davi, para orientar Davi. E ele também apoiava Davi. Davi já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. E dizem que foi o profeta Samuel que mandou esse profeta Gade estar com Davi o tempo que Davi precisou. Davi, precisava voltar para Judá, mas Israel era o lugar que o rei Saul era rei, e Davi precisava novamente voltar para o lugar aonde ele sabia que ele iria continuar sendo perseguido, mas ele escolheu obedecer à ordem de Deus. Ele poderia estar correndo perigo lá no bosque de Orete, mas ele estava obedecendo a Deus, e a obediência agrada a Deus. Quando Davi, ele voltou, ele saiu daquele refúgio visível, ele se tornou dependente do refúgio invisível, que é o Deus Todo-Poderoso, e em Deus ele aprendeu que somente em Deus verdadeiramente ele estaria seguro, porque Deus cuida dos seus, porque Deus age pelos seus. Segundo Samuel capítulo 22, verso 3.
Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte, meu refúgio, ó meu Salvador. Tu me livras da violência realmente quando nós estamos escondidos no Senhor, nos refugiando no Senhor. É o Senhor que cuida de nós. E lá o bosque de Herete ficava justamente em Judá. Era até um bosque mais fechado, mas território do inimigo, território de Saul. Mas quem anda em obediência está sendo guardado por Deus, e Deus realmente é o lugar seguro. Por quê? Porque é Ele que é o refúgio perfeito. Salmo 9:9, Davi fala: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Nos refugiamos no Senhor, podemos estar escondidos no Senhor, porque nós temos a proteção do Senhor, e do Senhor nós temos o refúgio seguro, o refúgio perfeito, tudo aquilo que nós precisamos. Salmo 62, verso 8, confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença derrama todo o coração, Ele é o nosso refúgio seguro. Olha o que o salmista está falando, confia no Senhor, não confia no homem não, porque o homem ele é falho, é ser humano, mas o Senhor ele não falha, o Senhor é perfeito, o Senhor conduz toda a situação. E Davi, ele obedeceu a Deus, ele aprendeu a se refugiar no Todo-Poderoso, porque no Todo-Poderoso, além de seguro, além de segurança, além de proteção, ainda há o cuidado do Senhor, e cuidado em detalhes. 1 Samuel capítulo 23, verso 14, e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias. Porém Deus não o entregou na sua mão, porque Deus o protegeu, porque Deus o guardou, porque Deus teve misericórdia de Davi. Davi ele precisou entender que é em Deus que há a verdadeira segurança, que o refúgio dele não era a caverna de Adulão, mas era no Deus Todo-Poderoso, porque Deus, além dele salvar, além dele livrar, além dele cuidar, Deus honra aqueles que confiam nele. Salmo 62, verso 7 diz: a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Como é bom estarmos refugiados no Senhor. Davi ele precisou aprender, ele precisou entender que quem obedecia a Deus e andava com Deus, além de ser protegido por Deus, ele era abençoado, e não somente ele, aqueles que estavam com ele, mas também os descendentes dele. Provérbios capítulo 14, verso 26, que diz: aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para os seus filhos, porque os nossos filhos, eles aprendem a temer ao Senhor, eles aprendem a amar ao Senhor, eles aprendem com o nosso testemunho, eles aprendem com o nosso exemplo. E Davi, possivelmente é o autor do Salmo 71, foi ele que fez a oração ao Senhor, pedindo para o Senhor ser o refúgio dele, pedindo para o Senhor ser abrigo dele, assim como nos mostrou o nosso texto base. Vamos conferir Salmo 71, verso 3. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre posso ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Essa oração foi feita por Davi, segundo o que os estudiosos falam. Vamos considerar como Davi sendo o autor do Salmo 71,
quando Davi já estava na velhice. Ele era o rei de Israel, ele já tinha vivido duras batalhas, duras lutas, duras provações, mas também ele já havia desfrutado da misericórdia, da graça, do cuidado do Senhor, e ele tinha feito de Deus o refúgio dele, e Deus tinha o honrado. Salmo 71, verso 6 e verso 7, por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente, sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. É como se Davi falasse: eu posso ser considerado por muitas pessoas como um homem bem-aventurado, como um homem honrado, como um homem feliz, mas eu só sou assim porque tu és o meu refúgio forte. O autor do Salmo 46, um dos filhos de Corá, ele possivelmente estava escrevendo sobre algo que aconteceu no reinado do rei Ezequias, e ele nos traz esta afirmação para nos fazer sentir seguro, e é o versículo 7 do Salmo 46 que eu vou citar, porque o Senhor dos exércitos, ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, quando você entende que você pode se refugiar no Todo-Poderoso, que a presença do Todo-Poderoso dentro de você é a presença do Senhor dos exércitos, você pode saber, você pode estar certo que você está protegido, que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, porque habitando num refúgio seguro, que é o nosso Senhor, nós somos sustentados, nós somos cuidados, nós somos protegidos por Ele, e somos certos de que a nossa vida está sendo cuidada pelo Todo-Poderoso de Jacó. Eu vou concluir com a oração de Davi. Quando Davi pediu ao Senhor para que o Senhor fosse a rocha dele de refúgio. Este está no Salmo 31, verso 1 e verso 2, para nós concluirmos. Olha que oração maravilhosa. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Que possamos sempre estar falando para o Senhor: Senhor, assim como aquela pessoa que matava alguém por um acidente, que não podia sair da cidade de refúgio, não nos permita sair da tua presença. Seja, Senhor, a nossa fortaleza, seja, Senhor, a nossa rocha de refúgio, e que o bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com o nosso Deus e Deus te abençoe.